continuando os exercícios, agora é o exercício 43 do livro que eu pedi para fazer ainda. Aí era, resolva as seguintes equações. E aí a primeira equação era 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x igual a 48. Aquele mesmo raciocínio. Aqui, ó, a gente tem uma potência de uma soma, né? Então a gente pode fazer a regra inversa, né? Ó, eu boto do 2 vezes o 2, né? Lembrando que tem que ter a mesma base. E aí eu coloco os expoentes que tá lá, né? Porque isso daqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu faria o quê? Conservaria a base e somaria os expoentes. Aqui eu tô fazendo o processo inverso. Tá vendo, ó? Processo inverso. O 2 elevado a x eu copiei e o 48 copiei, tá? Aí agora, se você prestar atenção, você vai ver que tem 2 elevado a x aqui e 2 elevado a x aqui. Isso aí eu posso colocar esse 2 elevado a x em evidência. Botar em evidência é a mesma coisa que eu dividir, né? Então eu botei aqui em evidência. Então eu dividi. Esse daqui deu 1, né? Que não apareceu aqui, porque ia multiplicar com 2 e ia dar o próprio 2. 2 elevado a 1 é 2, né? Esse 2 elevado a x coloquei em evidência que deu 1 igual a 48, tá? Aí eu resolvo aí o parênteses, né? 2 mais 1, 3. 3 elevado a x, 2 elevado a x vezes 3 igual a 48. Aí aquele mesmo esquema dos exercícios anteriores. Esse 3 aqui, ó, ele está multiplicando 2x, então ele passa para o lado de lá, dividindo 48. E 48 dividido por 3, né, igual a 2x. Isso é uma divisão exata e dá 16. Tá vendo, ó? E a gente volta às boas e velhas equações exponenciais simples, né? Ó, 2 elevado a x igual a 16. Fatora o 16, quando eu fatoro ele dá 2 elevado a 4. Simplifico os dois ali, então o x é igual a 4. Solução 4. O próximo aqui, ó, 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x igual a 88. Então eu faço o mesmo esquema do de cima, né? Eu vou fazer o processo inverso. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, né? Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. O 2 elevado a x aqui eu copiei, né? Multipliquei ele por 2 elevado a 0, tá? Por quê? Quanto que dá 2 elevado a 0? 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 2 elevado a x dá o próprio 2 elevado a x. Igual a 88. Aí eu fiz 2 elevado a x, botei em evidência, porque tem 2 elevado a x aqui, aqui e aqui. Portanto, botei ele em evidência. E aí eu dividi todos por 2 elevado a x ali, né? 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x deu 1, sobrou 2 elevado ao cubo. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x deu 1, sobrou 2 elevado a 1. E 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x deu 1, sobrou 2 elevado a 0. E igual a 88. Eu não posso esquecer isso aqui. E aí eu resolvo, né? 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 0 dá 1. Igual a 88 e multiplicando aqui 2 elevado a x. Resolvo essa soma, dá 11. 8 com 2 com 1, 11. Copiei o 2 elevado a x, copiei o 88. Então ficou 2 elevado a x vezes 11 igual a 88. Então eu passo esse 11 para o lado de cá, dividindo, né? E 88 dividido por 11 dá 8. Voltamos de novo à boa e velha equação exponencial simples, tá? Fatorando 8 dá 2 elevado a 3, tá? Simplifica esses dois ali, então vai ficar x igual a 3. Então a solução é 3. Próximo exercício ali, ó, é o exercício 44 do livro. Resolva estas equações. Esse exercício tem 3, a letra A, B e C. Eu só fiz a letra B porque era que eu sabia que tinha uns passos diferentes e ia dar um probleminha para o pessoal resolver. Tá? Então as outras é igual. Por isso que eu só resolvi um desse. Os outros exercícios tinha 4, esse só tinha 3. Então o B ali, ó, era 4 elevado a x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a 0, tá? Então eu vou transformar esse 4 em uma potência de 2, né, ó.
Tá vendo que o único número que não é múltiplo de 2 aqui é o 9. Então eu transformo ele na potência de 2. 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8 igual a 0. Tá? Aí, como isso aqui é uma multiplicação, ó, eu posso inverter. Fazer 2 elevado a x ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Aqui eu só inverti a ordem. E o resto eu copiei igual, tá vendo? Ó, não mudou nada. Aí eu tenho que fazer uma substituição aqui. Eu vou chamar 2 elevado a x de y. Então, todos os lugares que tiver 2 elevado a x, que é aqui e aqui, eu vou colocar y. Então, vai ficar assim, ó. Tinha 2 elevado a x ao quadrado. Então, vai ficar y ao quadrado. Tinha menos 9 vezes 2 elevado a x. 2 elevado a x agora é y. Então, vai ficar menos 9 vezes y. E o 8 eu copiei e o 0 eu copiei, tá? Então, isso aqui deu uma equação de segundo grau, que a gente resolve por fórmula de Bhaskara, soma e produto, complemento do quadrado, dentre outros, tá? Eu resolvi por soma e produto. E aí, calculando a soma, deu 9, o produto deu 8, e eu penso em dois números que somados dão 9, multiplicados dão 8. Esses números são 8 e 1. Portanto, y é igual a 8 e 1. Aí não acabou o exercício. Tem gente que já para aqui, y é 8 e 1 e bota a resposta como 8 e 1. Tá errado, né? Agora você tem que voltar lá. Você disse que 2 elevado a x era y, né? Então você descobriu que o y vale 8 e 1. Então tem que fazer 2 elevado a x é igual a 8 e 2 elevado a x é igual a 1. Sendo esse 8 e esse 1 os valores que a gente descobriu ali, tá? E aí deu umas equações exponenciais bem simples, né? 2 elevado a x igual a 8. A potência que eu transformo de base, uma potência de base 2 para o 8 é 2 elevado a 3, né? Aqui, como é 1, é 2 elevado a 0. Simplificando aí, x igual a 3, x igual a 0. Então, a solução deu 0 e 3, tá? Teve gente que errou isso porque não fez o passo a passo. Eu já costumei falar várias vezes para vocês, aprendam a fazer os exercícios todos, sempre passo a passo. Não fiquem querendo pagar, sei lá, de inteligente, de bonzão e fazendo tudo sem ser passo a passo, porque não rola. Faça passo a passo que é garantido que vai acertar.